A Metro-Goldwyn-Mayer orgulhosamente apresenta Disciplina de Anatomia Humana 1, questões sobre acidentes ósseos axiais, crânio, coluna vertebral e tórax, e acidentes apendiculares dos membros superior e inferior. O objetivo desta apresentação é entender conceitos fundamentais relacionados aos elementos descritivos na superfície dos ossos, com importância clínica inegável. Os acidentes ósseos, eles são, aqui nesta aula, são externos. E desses acidentes ósseos externos pode-se reconhecer 3 tipos básicos. Aqueles que apresentam-se na forma de superfícies ósseas articulares, como saliências, concavidades, reentrâncias ou superfícies rasas, e a grande maioria revestida por cartilagem e alina. Outro tipo são as proeminências ósseas não articulares, processos, ramos e por aí vai. Aberturas ósseas também, canais e forames para passagem de vasos e nervos, também é muito importante, até mesmo para passagem, sulcos para passagem de tendões. Os acidentes ósseos têm importância clínica na anatomia palpatória. Por exemplo, é muito comum a palpação do processo espinhoso da 7ª vértebra cervical, como nesse desenho é visualizado aqui o dedo indicador e o dedo médio. O indicador sobre o processo espinhoso, C7, e o dedo médio sobre o processo espinhoso da 1ª vértebra torácica, sendo possível fazer a contagem das vértebras a partir dessas palpações. E isso é feito basicamente no vivo. E aí, continuando as questões, existem acidentes ósseos articulares, como por exemplo do acetábulo, essa estrutura do quadril, que é na verdade uma concavidade, como se fosse uma taça, revestida de cartilagem e também contendo em seu interior um ligamento intracapsular, que é o ligamento da cabeça do fêmur, e quantidade variável de tecido adiposo que está em amarelo. Então essa articulação, esse encaixe, é uma articulação esferoide ou esferóidea, e quanto aos eixos de movimento, é uma articulação poliaxial ou triaxial. Aqui temos então a vista anterior da articulação do quadril. A articulação também esferóidea, triaxial, existe no ombro. Então existe uma estrutura chamada cavidade glenoidal, também revestida por uma cartilagem hialina, e como no acetábulo existe um anel fibro de cartilagem também hialina mais resistente, e esse anel é chamado de lábio, no caso aqui o lábio glenoidal. Então aqui a articulação do ombro, a articulação glenumeral, sendo removidos os tecidos moles. A articulação sinovial, denominada atlantoaxial e atlanto-occipital, são articulações que têm a ver com a movimentação da cabeça. Aqui no desenho é apresentado uma vista inferior do osso occipital e os 2 côndilos occipitais. Esses 2 côndilos, revestidos de cartilagem hialina, vão se articular com as faces articulares da 1ª cervical, que é o atlas, faces articulares superiores. E aqui também podemos ver a articulação também atlanto-axial, entre da 1ª cervical com a segunda, que a segunda é o axis, ou C2, e o atlas C1. Além dessas superfícies articulares, acompanhado de processos articulares nas vértebras, né, e também em todas as demais vértebras móveis, é possível observar-se aberturas ou canais. E essas aberturas são os forames, que são aberturas arredondadas. E a conjugação desses forames, de todas as vértebras em conjunto, forma o canal vertebral.
Podemos observar aqui os forames também para passagem então, de vasos e nervos, né, ou só de uma artéria, ou artéria junto com veia, sem nervo, né, ou somente para passagem de nervos. Existem alguns exemplos no crânio, por exemplo, os forames que estão no osso frontal, nas maxilas também. E no fundo da órbita também com fissuras, que são aberturas também, que não são arredondadas, mas em forma de fenda. Então aqui na vista anterior do crânio, do esqueleto cefálico, aqui à esquerda. E então aqui vou posicionar aqui o cursor, onde nós temos aqui a órbita, né? As órbitas também são acidentes ósseos extremamente importantes, características do crânio, porque alojam os olhos. E aqui, nesta imagem vista lateral do esqueleto do pé, pode-se observar acidentes ósseos não articulares, como tuberosidades e tubérculos, que são muito semelhantes. A diferença está aqui o maior volume da tuberosidade e o menor volume que existe no tubérculo. Aqui esses tubérculos, dois tubérculos aqui esquematizados, numa vista superior do úmero, né? E esses mesmos tubérculos delimitam tipo de uma chanfradura, um recorte aqui nessa imagem, que é chamado de sulco, e o sulco é denominado de intertubercular. E temos também os sulcos e linhas, são diferentes. Os sulcos são mais reentrâncias, e as linhas são mais eminências bastante discretas. E tanto sulcos quanto linhas servem como marcos para fixação muscular, ou pontos de reparo para fixação muscular. No caso do úmero, na vista posterior, no caso do fêmur, também na vista posterior, onde se encontra, por exemplo, a linha áspera, formada por dois lábios chamados de medial e lateral, cada um com um nome específico. Então existem basicamente três sulcos na vista, dois na vista posterior e na vista anterior do úmero. E tem também as saliências que prestam, algumas prestam, outras não, fixação para músculos, mas a maioria serve para fixação de músculos e ligamentos. Por exemplo, a crista, aqui o osso do quadril é subdividido em, essa parte superior em íleo. Aqui a parte inferior e posterior é chamado de isquio, e a parte anterior e mais inferior é chamado de pubis. Essas três partes ou três peças ósseas vão constituir o quadril. Então existem vários acidentes ósseos, apenas citados algumas eminências importantes, como a crista ilíaca, também facilmente palpável no vivo, mas não sendo palpável essa espinha chamada de isquiática, aqui bem embaixo. Aqui tem outras saliências, que são espinhas também, como pertence ao íleo, são espinhas ilíacas. Então tudo relativo ao íleo é ilíaco, o relativo ao pubis é púbico, e relativo ao isquio é isquiático. Por exemplo, o nervo isquiático está relacionado ao isquio. E aqui tem várias vistas da coluna vertebral, por exemplo. Aqui nós temos uma parte, a última lombar, a articulação lombosacral com um disco intervertebral. E esse disco separa então a vértebra lombar da vértebra sacral de número 1, primeira sacral. O sacro é o conjunto de 5 vértebras, né? E após o sacro se articula aqui o cóccix, a última vértebra da coluna. É notável então uma estrutura no sacro aqui, uma projeção mais anterior da base do sacro, denominada em vista lateral, denominada de promontório sacral. Já numa vértebra torácica, vamos encontrar faces articulares nos processos dessas vértebras, como aqui nós temos o processo transverso, nesta vista lateral da vértebra torácica, com a face articular denominada de fóvea, por ser uma face não muito rasa, mais aprofundada, como se fosse um formato de uma colher. São 3 fóveas nessa vista, 2 no corpo e uma no processo transverso.
mas tem outras estruturas articulares aqui não visíveis. Ainda entre as saliências existem palpáveis. Aqui no externo é muito importante a incisura jugular do externo. A incisura jugular do externo está na margem superior do manúbrio. Também palpável é o processo chifoide do externo. Vou aproximar mais aqui para ver melhor detalhe. Processo chifoide do externo, tudo em vista anterior, né? O osso externo manúbrio, corpo e o processo chifoide. Não vou comentar aqui todas as articulações porque não vem ao caso aqui. Existem vários detalhes aí para serem falados. Mas com destaque a anatomia palpatória, que é o objetivo também desta aula, por isso coloca-se essa mãozinha aqui palpável. Não é palpável por ser muito difícil a localização aqui na base do crânio. Essa é parte do osso esfenoide e é um processo que presta a fixação muscular, a origem de músculos, da mastigação, por exemplo. E esse processo chamado pterigoide do esfenoide, por isso que está em amarelo. E pterigoide porque é semelhante à asa, como se fosse um animal, né? Um pterodátilo, que tem asas membranosas. E aqui também uma outra saliência importantíssima, um ponto antropométrico, que existe na mandíbula, entre outros, né? É chamada protuberância mentual. A palavra mento tem a ver com queixo. Continuando os acidentes, as saliências agora nas epífises do fêmur, a vista posterior do fêmur nesta primeira imagem, aqui em vermelho. Aqui é importantíssima essa saliência palpável. Deixa eu dar um melhor foco aqui. É o trochanter maior, aqui o dedo indicador apontando para o trochanter maior, importante ponto antropométrico e também de fixação de músculo. Na epífise distal do fêmur, na vista anterior, existem os epicôndilos. Epi acima, côndilo está mais abaixo. Então, epi acima, côndilo. Como é lateral, na porção lateral do osso, da epífise distal, então é côndilo lateral, essa massa maior. E esse que está pintada de vermelho é o epicôndilo. Então, lateral. Do outro lado, correspondendo ao mesmo nível, epicôndilo medial, também são importantíssimos na anatomia palpatória. E aí, estruturas também palpáveis, dentre outras, por exemplo, na fíbula, na articulação que existe mais abaixo com os ossos do esqueleto do pé, que é a articulação talocrural. A fíbula se articula distalmente também com a tíbia, formando a articulação tibiofibular distal. Então a talocrural não está representada aqui porque teria que estar o restante do esqueleto do pé. E aqui está, por exemplo, uma vista inferior do esqueleto do pé. Então, para mostrar essas projeções ósseas que também se prestam não só para a fixação de músculo, mas também de ligamentos, que fazem parte das cápsulas das articulações, dessas articulações sinoviais. Temos aqui então o maléolo, esse em vermelho, maléolo lateral, na epífise distal da fíbula, certo? Facilmente palpável. Na face plantar do pé, ou face inferior do pé, temos o osso aqui, o calcâneo mais volumoso dentre os ossos tarsais, ou calcâneo. O calcâneo apresenta uma projeção aqui na face medial do pé, e pode ser palpável também, e está em vermelho, que é chamado de sustentáculo do talos. Por quê? Porque o talos se articula acima dessa estrutura aqui, superiormente. Aqui só é visível uma pequena parte, ok? E depois caminhamos aqui para tíbia, na face posterior da diáfise da tíbia, que é epífise proximal, superior, depois a diáfise vista posterior. Uma linha importante chamada linha do músculo sóleo, porque a partir dela se origina o músculo do mesmo nome. Então a tíbia direita, vista posterior, e aqui a epífise distal da tíbia, com destaque também ao maléolo medial. Falei do lateral na fíbula, mas tem também o maléolo medial, que é também facilmente palpável no vivente.
Nós continuamos aqui agora em detalhes, alguns detalhes, não citar todos, né? Mas com relação à escápula. Vou voltar aqui o cursor. A escápula, ela apresenta eminência